Olá, bom dia. Faz tempo que a gente não conversa, né? Hoje para mim é um dia muito especial. É aniversário da minha neta e eu quis compartilhar com vocês. Já mandei de manhã aí na rede social, né? Já desejei feliz aniversário para ela. Eu sei que ela vai ver esse vídeo também. Viu, querida? Ó, beijinho da vovó. A vovó te ama muito. Feliz aniversário. E voltando, né? Porque hoje para mim eu queria proporcionar um monte de coisa. Vocês sabem aí, vocês que me acompanham, têm empatia, né? Pela que a gente posta. E eu tenho o hábito de dizer que rede social não é brincadeira. Eu tiro a rede social, para mim, é como fosse um trabalho, né? Porque a gente veio já de uma situação de vida econômica difícil. E quando que eu estava pedindo para Deus, porque também não é segredo para ninguém que eu sou evangélica, e quando eu estava pedindo para Deus algo para Ele me mostrar, eu comecei a acompanhar a rede social e falei, não, vou fazer vídeos, né? E Deus abençoe aí que seja conhecida e tal, mas eu não tinha experiência, não sabia não tinha ninguém assim que me ajudasse na tecnologia, os filhos. Então eu nunca tive apoio de ninguém assim do lado da tecnologia, né? Foi eu e Deus, e meti as caras aí, fui gravando, colocando, conversando. E tenho colocado muitas mensagens, tenho feito algo assim que eu nem imaginei que eu iria fazer. Eu comecei assim tão simplória, vamos se dizer assim, e hoje faço aí muitas mensagens, não sou remunerada por isso, né? Mas faço e lutando aqui, lutando ali, pedindo ajuda de jornalismo, tudo. E tomei a atitude, né, de reivindicar isso, porque eu falei tanta coisa e eu nunca tinha recebido nada e não sabia e não tinha apoio de ninguém para que viesse reivindicar para mim, né, querendo sair da onde eu moro, querendo fazer uma reforma aqui, que meu apartamento parece assim bonitinho, mas tem várias áreas aqui dentro que precisa de uma boa reforma. Pedi até para televisão reforma, e você já sabe tudo aí. Para resumir, eu procurei, né, a Polícia da Tecnologia, fiz um boletim de ocorrência. Eu nem sabia que quando a gente fala, quando a gente posta, a gente é vista pela tecnologia como um influencer, né? Eu nem sabia disso. E fiquei sabendo quando eu fiz esse boletim de ocorrência, né? Eu perdi muitos vídeos, e fui observando. Falei, mas quem que vai reivindicar isso? Se eu não... Eu vi muitas coisas acontecendo e eu falei, meu Deus, mas como que eu vou reivindicar? E Deus me deu uma sabedoria, porque eu não tive apoio assim. Depois que eu fui na Delegacia da Tecnologia, que eu fiz o boletim de ocorrência lá, né? É esse aqui, ó. Fiz o boletim de ocorrência na Polícia da Tecnologia. E ele escreveu aqui que eu era influencer. Eu não tive... Perguntou se eu tive perdas. Eu falei, não, a única perda que eu tive foi das minhas visualizações, né? A rede social não mostra, porque eu acompanho, mas não tem uma pessoa que cuide, que responda, abrir mão das mensagens. Não tive uma pessoa que... Não tenho ainda, porque tudo isso aí, a pessoa não faz nada de graça. A pessoa é remunerada, né?
Quem faz isso é remunerado, cuida de um canal, arruma tudo, faz tudo bonitinho, ele é remunerado. E por não ter condição, aí só em um lugar que no YouTube, já estava contando, tinha 594 vídeos. Aí eu fui observando, eu falei, nossa, são coisas que eu creio, não sei nem se eu vou rever mais. Não tenho nem se vou rever, não sei nem explicar isso. Mas comecei a anotar e anotei 51 vídeos. Olha só de um lugar de 594, fora em outras plataformas, em outros meios que eu falo. Fora isso, só no canal já estava em 594 vídeos postados, que eu só anotei 51. E fazendo uma análise da minha vida, depois que eu fiz esse boletim de ocorrência, pedindo reportagem, né? Porque eu falei, peraí, não vai cair uma casa do céu, né? Eu não tenho uma fé burra. Eu não tenho uma fé inoperante. Eu tenho uma fé no Deus que eu creio, mas uma fé inteligente. Uma fé que pensa. Uma fé que analisa as coisas. Não é uma fé aí, uma fé, entendeu? Que não pensa, que não raciocina direito, que acha que as coisas... Não. É uma fé inteligente, que me faz raciocinar, que me faz pensar, né? É assim que eu tenho essa crença que eu tenho no Deus. Não é uma coisa ilusória, uma coisa não. Porque isso é material, isso não é espiritual. Isso é material, né? Isso é material. Tudo que eu estou falando não é nada espiritual. É matéria. Eu sei quantos vídeos... Aí depois do canal, eu mudei, me falaram para usar aquele YouTube Vídeos, né? E o YouTube Vídeos, eu já sabia que meus vídeos já viralizavam quando eu postava. E o YouTube Vídeo me mostrava no dia. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês e que eu fiz isso, né? Que eu fiz esse boletim, né? Agora vou partir para a terceira parte, porque vou partir. Agora eu não sei se eu preciso de uma mídia aí, da televisão, alguém que possa me ajudar, porque eu ainda continuo precisando dessa reportagem, né? Eu continuo, porque eu nem sabia que eu ia ser colocada aí. O que eu fazia era influencer, né? Eu falei, que bom que eu influencio as pessoas. Se alguém me vê como influencer, é para coisas boas, né? Porque o meu intuito não é que ninguém... Não é agregar seguidores. O meu intuito era passar uma mensagem boa, falar de coisas boas, mostrar a minha família, né? Porque eu sempre vou pro lado da família, da união da família, das coisas que a gente tem aí, dar um estudo melhor, uma condição de vida melhor para os meus filhos, né? Que pagam aluguel. A minha neta hoje, que está fazendo, gostaria de proporcionar, mas hoje, infelizmente, o presente que eu pude dar para minha neta foi fazer um novo boletim de ocorrência. Que, né, eu tenho da tecnologia e tenho o boletim de ocorrência por uma área de proteção, porque tem uma lei que as pessoas usam a área espiritual para nos atingir, né? E eu tenho observado muitas coisas acontecendo na minha família. Então eu fiz esse boletim para resguardar a minha família, né? Meus filhos, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Então eu fiz porque a gente vai observando muitas coisas acontecendo e uma coisa ligada à outra, né? Então a gente fica preocupado. Então eu fiz isso, tá?
E agora eu vou ser vista como influencer, porque ele perguntou para mim qual era. Não, a senhora se identifica como influencer, então tem 5 anos e 6 meses que eu sou influencer. 5 anos e 6 meses. E eu quis mostrar para vocês os 2 boletins de ocorrência, até para que a reportagem veja, né, que eu fiz esse boletim, que eu peço a ajuda deles, porque eu fui muito prejudicada pela tecnologia, muito prejudicada, e tiraram dos meus netos a condição financeira, assim, de dar uma escolaridade, de colocar para fazer a minha neta, para fazer eu sei que nas periferias tem muito disso, mas eu queria estar morando em um outro lugar. Eu gostaria de estar pagando, de proporcionar, porque eu coloquei eles também, né? Usei, eles estão dentro do meu canal. Quando eu comecei com eles. E eles também, eu não usei, não é que eu usei a imagem deles porque tudo que eu fiz foi para eles. Então, se eles têm, é tudo assim, a família. Se na família tem, todos têm, né? Então eu coloquei os meus netos para dar uma condição de vida melhor para eles, né? Para que eles tivessem uma moradia melhor, para que eles tivessem uma educação melhor. Educação que eu falo não é de pai, de mãe dentro de casa, é uma educação de ensino particular. O meu neto, para você ter uma ideia, o meu neto aprendeu, o Henrique, que hoje tem 11 anos, ele aprendeu a ler dentro de casa. Assim, ele já foi para a escola, ele era pequenininho e ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler porque teve aquela parte da pandemia, né? E a gente ficou preocupado, tudo. E nesse período ele foi lendo. E isso. Então, o Henrique, ele era para estar. Ele era para estar. Se a gente tivesse colocado ele de pequenininho numa escola particular, eles tinham explorado mais a parte do QI, né? Que tem um QI que eles falam da criança, que eles veem isso, a inteligência da criança. E a gente não teve essa condição. A gente não teve essa condição de pagar para ele uma escola de futebol, que ele ama futebol. Ele ama jogar futebol, né? Então não tivemos uma condição de dar uma educação de ensino melhor. Então foi tirado deles isso. Foi tirado da mãe, né, de estar num lugar melhor, de estar pagando uma pessoa porque ela trabalha, dela montar. Ela chegou, a gente teve ideia de montar grife de óculos e ela não teve condição. Você vê como que tira, você vê como uma coisa tá ligada à outra, porque ela é mãe solo e ela tinha vontade de ter a sua própria, o seu próprio, ser aí uma empresária, né? Para sustentar, para dar o de melhor para o seu filho, foi tirado. Porque se viesse de tudo que eu tivesse feito da tecnologia, se eu tivesse conseguido lá atrás, quando eu pedi na rede social uma ajuda, se eu tivesse a ajuda que era necessário lá atrás, a gente não estaria na condição que estamos hoje. Eles trabalham, né? Meu neto estuda em escola pública. A minha neta, que está fazendo aniversário hoje, 8 anos, estuda em escola pública. Entrou já atrasadinha na escola. A gente poderia estar, se ela estivesse numa escola particular, a gente tinha condições de pagar um reforço para ela, uma professora particular. Eu tinha vontade de colocar os meus netos para fazer natação. Então, tem coisas que se você vê aí, Naíma, tudo isso tem. Gente, as coisas têm periferia, mas não é tão fácil como se mostra, não.
Quando está na época de eleição, que se mostra tudo bonito, não é tão... Sabe como que tudo ali? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Porque a mãe precisa trabalhar. E para ter uma pessoa, hoje, a minha mãe é uma senhora e eu também coloquei a minha mãe. Para que eu coloquei a minha? Você vê que eu uni tudo a família, eu uni a família para nos dar uma qualidade de vida melhor. Porque a minha mãe hoje precisa de uma cuidadora, não para que a minha mãe ela é ativa, mas para ficar com ela, para ajudar ela, para quando ela precisar ir num banco. Porque hoje eu não estou trabalhando ainda. O meu trabalho é assim, colocando os vídeos, dividindo coisas com a pessoa assim, são vídeos caseiros, vamos se dizer assim. Mas se eu estou trabalhando, se eu pago alguém para ficar com ela, porque é uma condição que meu emprego vai dar. Vocês entenderam? Minha mãe fez 75 anos. 75 anos. Mora numa casa onde caiu de uma escada, tem 5 parafusos nos pés. E mora na mesma casa onde caiu da escada. Você vê se eu não fico preocupada com isso? Tudo bem que ela mora perto da família, mas ela está só. Eu tenho para cá a minha família aqui. Eu não quero trazer ela para cá porque aqui é muita escada onde eu moro. Eu moro num conjunto habitacional. Não tem elevador. E você vê que a rede social, aquilo tudo que se eu tivesse trabalhando, se eu tivesse ali a ajuda necessária, eu não estaria nessa condição. Todos eles que eu coloquei na rede social estariam sendo beneficiados. Então, olha, eu mostro para vocês aí que vê os 2 boletins eu tenho. Um que resguarda de qualquer perigo aí, né, que a gente possa passar, e outro que é a rede social. Tá? Então, vocês reportem que veem isso aqui, eu ainda estou precisando de uma reportagem. Tá aqui, os 2 boletins prontos. Tá? Eu preciso de ajuda, de alguém da mídia que possa me ajudar. Tá? Então, você, querida, querido, que Deus abençoe vocês. Tá bom? Eu sei que às vezes acontecem coisas que nem sempre a gente, né? Mas as coisas vai clareando, vai acontecendo, vai... E tem que acontecer no momento que tem que acontecer. E hoje, aniversário da minha neta, o presente que eu pude dar para ela é essa proteção. É essa proteção da área da saúde física dela, para guardar ela disso, a sua integridade física, e esperar as coisas acontecer para que ela tenha aí o que lhe foi privado até esses 8 anos de idade. Tá bom? Então, eu aguardo uma resposta. Tá? Que Deus abençoe vocês.